Vanguarda Comunidade. Olá, muito bom dia, está no ar o Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté, e hoje nós vamos falar da importância de uma alimentação saudável na infância, mas por uma visão mais comportamental. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a Cristina Dias, ela é de Taubaté, terapeuta holística, e ela faz um treinamento com crianças para que essas crianças adotem hábitos alimentares mais saudáveis. Muito bom dia, Cristina, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você, Michele, pela oportunidade. Obrigada, Cristina. Como eu disse, a gente vai falar mais de uma visão comportamental, né? Que é o treinamento, é a área que você atua. A gente não vai falar especificamente da questão nutricional, apesar da gente falar um pouquinho ao longo do programa. Eu queria que você explicasse primeiro, Cristina, para os telespectadores, como é que funciona esse treinamento que você desenvolve. Sim, ele é um treinamento, como você falou, voltado para a área comportamental. Hoje a dificuldade que nós temos com a criança é muito grande de introduzirmos uma alimentação mais natural. A criança hoje ela está habituada muito à questão do sanduíche, à questão do refrigerante, que não é o caso de se retirar, mas é o caso de se colocar um limite para que essa criança consiga, através da alimentação, voltar aos hábitos saudáveis. E assim, como que funciona? O pai chega no teu consultório, no local que você atende, com os filhos, os pais participam, os filhos podem fazer, só é feito em grupo, como que funciona na prática? Tá. Na prática é assim, nós trabalhamos em grupos infantis. Por quê? Uma criança, quando ela está num grupo, ela consegue associar, ela consegue trabalhar melhor o aprendizado dela. Então você consegue trazer dessa criança o sentimento que ela tem em relação ao alimento. Com esse sentimento, você consegue, de uma forma muito lúdica, de uma forma participativa, utilizando uma metodologia chamada andragogia, onde você não é voltado para a pedagogia, onde todos têm uma participação, colocam os seus sentimentos e você introduz uma nova possibilidade na vida dela. Os pais, eles vêm sim, mas eles vêm no primeiro momento, eles assistem uma palestra de 2 horas e meia, esclarecedora do que vai acontecer com o filho deles. Porque eles têm que saber que o processo não é um processo que vai coibir a criança, que vai direcionar a criança de uma forma austera, mas sim de uma forma participativa. Né? E você fala como treinamento, né? Sim. Treinamento e tem um período. Dura uma semana, é isso? Sim, são 5 dias, de segunda a sexta-feira. E é um período suficiente para a criança adquirir novos hábitos, aprender ou não? Olha, uma criança, eu digo sempre, ela é um chip zerado, né? Então ela não tem nada, né? E aí o que você coloca nela, ela está aberta, porque ela não tem mais o quê? Os links, ela não tem os bloqueios alojados. Existem, claro, todos nós temos, desde o útero, alguns bloqueios. Mas essa criança, ela consegue absorver de uma forma muito mais rápida do que um adulto. Então ela não recebe de uma forma impositiva, ela recebe de uma forma como aprendizado. Então, os 3 dias, na verdade, porque o primeiro e o último são dedicados para os pais. O primeiro num caráter de instrução do que vai ser abordado com o filho, e o último dia no caráter de informativo do que foi trabalhar com essas crianças, né? Então tem a parte que a gente faz a gravação das crianças, que eles vão poder acompanhar o que aconteceu com os filhos, né? Como que eles receberam isso. E você falou de uma metodologia, e eu perdi o nome, qual que é que você falou? Andragogia. Andragogia. Isso. E o que significa isso? Andragogia é um processo de aprendizado que é colocado até na faculdade, em Harvard, nos Estados Unidos se coloca isso. Não é lá, você tem muito o processo de trabalho em equipe, de trabalho em grupo. Não existe uma figura detentora de poder para ensinar. Lá é um caráter onde todos participam. Então, existem escolas aqui também, já em São Paulo, que adotam, escolas municipais, adotando esse tipo de ensino, onde você faz uma questão de pesquisa, você aprende isso fora da sua casa e depois você vai dentro da escola e você traz o material. E todos aprendem em conjunto. E o que você faz com as crianças? Qual o processo? Quem participa? É só você?
tem esse trabalho, tem uma equipe de profissionais? Não. Como que funciona mesmo? Sim, nós temos uma equipe de profissionais, tá? Ali tem... Por exemplo? Sim, lá tem a psicóloga, uma pedagoga e uma monitora que trabalha com esse processo de lúdico da criança entrar em contato com o canteiro, dela fazer essa questão da abordagem com o alimento, né, de colocar a mão na terra, de limpar um alimento. É aquela questão da panelinha, né? As crianças antigamente faziam a panelinha da comidinha, é isso que a gente vai estar trabalhando. Brincar de casinha. Isso. E assim, na realidade, a gente falou, no início do programa você citou a questão do fast food, né? Muito hambúrguer. Tem hoje ainda, a gente sabe, né, que tem muita comida que já vem associada ao brinquedinho, que é para a criança querer comprar, né, pedir para o pai, né? Então, às vezes, o pai castiga o filho, e se você não fizer isso, você não vai comer mais chocolate. Como que funciona essa questão dentro de casa? A gente está falando de comportamento. Isso é ruim, no caso, nesse aprendizado sobre alimentação para a criança? Ela cresce já com esse conceito, se eu fizer direitinho, eu ganho chocolate, ou o chocolate é o símbolo de felicidade para ela, de recompensa. Por exemplo, eu citei o chocolate, mas tem mãe que faz com refrigerante, ou a bolacha recheada, que criança gosta, enfim. Sim. Esses processos compensatórios, né, essas recompensas, elas são saudáveis enquanto se tem um limite. Quando você adota esses processos compensatórios como rotina, isso começa a ser um prejuízo para a saúde da criança. E essa criança começa a ter a imunidade dela prejudicada, ela começa a adoecer, são crianças que ficam mais letárgicas, até mentalmente, o rendimento na escola delas é prejudicado e isso começa a haver um conflito dentro da família muito grande, porque é claro, os pais, o responsável, eles desejam que o filho tenha uma nota boa, eles querem que o filho seja uma criança saudável, não só fisicamente, mas em termos também educacional, mas não consegue mais o mesmo rendimento, porque muitas vezes o pai, por uma questão de trabalhar muito, de não ter tempo, uma vida muito sobrecarregada, ele não tem condição de abordar essa criança, ele está realmente cansado, então ele também quer compensar o filho e ele encontra apenas essa forma de compensação. Quando a criança está mais maleável a aceitar uma alimentação diferenciada, o pai pode o que? Incentivar. Então o que a gente faz é dar essa introdução para a criança e o pai coadjuvante ajudando depois dentro de casa de inserir o quê? Uma saladinha na alimentação, não que vá tirar a alimentação, mas ele vai o quê? Incluir. Aí a gente consegue realmente... E nada de maneira impositiva. Não, jamais. Eu quero falar um pouco dessa questão dos pais que a gente está falando, mas queria só pedir licença para você, Cristina, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar sobre essas questões, então não saia daí.